Bem-vindos a mais uma aula do Componentes Design. Na aula de hoje veremos sobre paginação. Eu sou o William Matiola, serei seu instrutor nessa aula. E já deixo aqui o recado que se você gostar do conteúdo, considere curtir o vídeo, deixar um comentário, se inscrever no canal e também acessar o site que está na descrição para ter acesso a outras aulas. Algumas são exclusivas, mas que custam ali entre 10 a 30 reais, tá bom? E também um outro aviso é que agora no Componentes Design nós temos a aba de mentores, tratar mentorias com profissionais do mercado para te ajudar a evoluir mais rápido aí na sua profissão. Então vá lá no site e confere essa novidade também. Bom, vamos começar aqui com a definição do que é uma paginação, tá? A paginação ela vai dividir grandes conjuntos de dados em várias páginas para facilitar o consumo desses dados. Então dentro desse componente a gente tem controles, né? Que estão incluídos para ajudar nessa navegação, como por exemplo, voltar, avançar, ir para a primeira página, para a última página, as próprias páginas, né, em formato numérico e outras coisas também. A anatomia desse componente ela é simples, mas ela pode ter algumas diferenças dependendo do estilo que você vai colocar dentro do site, tá? Então aqui basicamente a gente tem o botão de voltar e avançar, né, o 1 e o 5 aqui. Nós temos também o número da página. Nós temos também o que a gente chama de overflow menu ou um truncamento. Aqui pode ser interativo ou não, depende da sua intenção. Você pode, ao clicar nesse ícone de reticências, abrir um overflow menu, né? Uma janelinha ali, uma caixinha com a quantidade de páginas que você quer navegar e outras opções também. E a gente tem o indicador de página ativa, tá? Que mostra ao usuário onde que ele está naquele momento. Nós também temos algumas variações quando se trata de paginação. O mais comum é ver a paginação de forma numérica, com os elementos ali de avançar, de voltar e de interagir ali com as páginas, certo? Mas nós também temos algumas variações, como por exemplo a navegação com letras, tá? Ela usa as letras ao invés de números, né, em ordem alfabética, e isso ajuda os usuários a encontrar conteúdo com mais facilidade. Então é uma das opções que a gente tem também. E as outras duas é o scroll infinito e o carregar mais. O scroll infinito é uma navegação que assim que você chega no final da página, ele vai carregar mais conteúdo, tá? Então ele vai eliminar essa necessidade da paginação em si, que é o que a gente vai ver hoje também na aula prática. Já o botão de carregar mais, ele vai exibir conteúdo à medida que você vai solicitando mais conteúdo, clicando nesse botão de carregar mais. Para ficar um pouco mais claro como a gente pode utilizar a paginação, vamos ver alguns exemplos, tá? Nesse caso do Etsy, ele tem uma paginação comum, numérica, mas com apenas a opção de avançar ou voltar também na paginação. Já a Amazon, ela também tem as mesmas opções, mas ela aqui coloca texto, né, Previous e Next, e ela tem também o truncamento aqui. Não lembro se esse truncamento ele é interativo, acredito que não, tá? É só uma maneira de separar as páginas com a última página, né, que seria o 7 aqui. O site da Manufactum ele tem uma paginação um pouco diferente, então ele tem aqui um de 2, né, uma página de 2, e um avançar para a próxima página. Como a quantidade de páginas não é tão grande, não há necessidade de colocar uma paginação numérica como a gente viu nos outros casos, né? Já no caso da CoinGecko, como eles têm muitas páginas, você pode ver aqui que tem 172 páginas, então tem o truncamento para mostrar essa última página. Tem a opção de voltar e avançar, né? A gente consegue ver claramente a página ativa. E ele tem também um elemento aqui que seria as linhas, né? No caso, eu estou exibindo 100 linhas dentro dessa tabela, nessa página. Isso vai alterar a quantidade de páginas finais. Então, se eu exibir 500 linhas, eu vou estar diminuindo aqui a quantidade de páginas em 5 vezes, tá? Então esse elemento aqui ele influencia diretamente na nossa paginação. No caso do Customer I/O, ele não tem a paginação numérica, ele só tem aqui a paginação com os indicadores de avançar, voltar, ir para a última página e ir para a primeira página, tá? Então é uma maneira também de utilizar a paginação dentro das interfaces. E aqui, por fim, a gente tem o da Upwork, que ele também tem aquela seleção de quantidade de itens por páginas que vai afetar diretamente a nossa paginação. E aqui é um dos mais completos. Então, ele tem primeiro, último, anterior e próximo. Tem aqui os números. Ele não mostra a última página, ele só tem o truncamento aqui para dizer que existem mais páginas, além de 4. Então, como você viu, há várias maneiras de a gente utilizar a paginação. Cada uma delas vai ser feita de acordo com a necessidade daquela interface. Então, quando tem muito conteúdo, é interessante indicar ali a quantidade de páginas,
quantas páginas existem, a possibilidade também de elementos por página para facilitar a navegação e assim por diante. Agora a gente vai ver as vantagens de usar paginação. A primeira delas é que vai reduzir a carga cognitiva. Por quê? Porque a gente não está exibindo muito conteúdo para o usuário na mesma página, tá? Então ele vai ver um número limitado de itens dentro da página e eles podem se concentrar então nas informações que estão à sua frente. Nesse caso aqui a gente tem página 1 de 42 e a opção de avançar. Então você consegue ver só os itens disponíveis ali e não são muitos também. Outra vantagem é que é fácil de navegar. Então as páginas, segundo a Interaction Design Foundation, elas oferecem marcos para as pessoas se orientarem. Por exemplo, o usuário ele pode se lembrar que um determinado item ou produto ele está na página 2 ou na página 3. Isso, claro, é um pouco relativo à quantidade de itens de uma página. Se tiver uma página, aliás, se tiver um site com 500 páginas, é bem improvável que ele vai lembrar em qual das páginas o item que ele estava procurando está. Até porque a quantidade de itens pode variar com o tempo. Mas quando a situação indica poucas páginas, é mais fácil dele reter essa informação. Outra vantagem é que define expectativas. Então, os usuários sabem exatamente o quão grande é o conjunto de dados e até onde eles chegaram. Então, aqui no caso, a gente tem do Airbnb 15 páginas e eu sei que eu vou chegar até o final dessas 15 páginas quando eu avançar aqui na minha paginação. Outra vantagem é que oferece controle ao usuário. A Interaction Design Foundation ela diz: se o design oferece opções de personalização, os usuários podem controlar quantas páginas desejam ver, permitindo que visualizem mais dados de uma só vez, em vez de clicar em próximo várias vezes. Que é esse caso aqui. Ele pode selecionar nesse drop-down a quantidade de resultados por página. E isso vai afetar diretamente, como eu falei antes, a quantidade de páginas disponíveis. Outra vantagem é que ele é amigável para motores de busca. Então, quando a gente tem várias páginas, os motores de busca eles vão indexar essas páginas individualmente. O que não acontece quando a gente tem opções de carregar mais ou de scroll infinito, porque a página vai continuar a mesma e por meio de um JS ali, um JavaScript, vai carregar mais conteúdos na mesma página. Agora vamos falar um pouquinho sobre as boas práticas quando a gente vai trabalhar com paginação. A primeira boa prática é posicionar essa paginação de uma maneira que seja fácil de encontrar. E geralmente, como um modelo mental, uma coisa que os usuários esperam encontrar nas páginas, é que esse componente ele fique ou na parte superior ou na parte inferior da página, tá? Indicando que ela pode ser avançada ou retroagida. Outra boa prática é garantir que os links são clicáveis. Então, aumentar a área de clique é importante. No caso da Google, a gente pode ver aqui que eles estão no meio termo, né? Você tem uma área de clique verticalmente longa, mas horizontalmente ela é estreita, então a pessoa pode errar na hora de clicar. É claro que aqui a gente tem o fator de marca, né? Que ele está tentando relacionar a paginação com a quantidade de os no Google. Mas num ambiente mais comum, num cenário mais padrão, a gente vai ter uma área de clique maior para garantir que o usuário consiga clicar na página desejada. Outra boa prática é oferecer customização, que é aquela ideia de oferecer para o usuário a opção de ele selecionar quantos itens ele pode ver em cada página, consequentemente diminuindo a quantidade de páginas. Outra boa prática é pular para início ou fim da página. Então, é oferecer a possibilidade da pessoa navegar até a primeira página ou até o final da página, que são esses controles que a gente vê aqui no começo e no final da paginação. E mostrar a posição atual do usuário seria a última boa prática que a gente tem para hoje aqui. Então, esse feedback visual para mostrar que a pessoa está na página 1 e ele é totalmente diferente, dos outros itens daquele componente, para indicar realmente com bastante clareza que ele está naquela página específica. Agora, na parte prática, a gente vai criar uma paginação que ela é comum, ela vai conter ali os elementos numéricos, ela vai ter aquele ícone com reticências, o que é o truncamento, ela vai ter as opções de avançar e retroagir, as páginas, e também de ir para a última e voltar para a primeira página, tá? Bom, na parte prática aqui, a gente vai ver que nós temos dois componentes principais, um que vai controlar ali a quantidade de páginas e o truncamento, e o outro que controla a navegação dessas páginas, que seria avançar, voltar, ir para o último ou ir para o primeiro, certo? E só lembrando que essa é uma das maneiras de fazer isso. Eu não sou especialista em Design System, meu trabalho ele é te ensinar a criar componentes no Figma e como trabalhar com eles, mas provavelmente quem trabalha com Design System vai ter aí outras técnicas para criar esse mesmo componente, e isso pode variar também de empresa para empresa, da complexidade do componente, da quantidade de itens que a paginação vai ter, certo? E se você não deu like, essa é a hora, hein?
Bom, vamos lá então. Vamos começar criando o nosso primeiro item aqui, que seria um texto, né? Com um número 1 para a gente ter como base. Eu vou colocar a cor que eu já tenho cadastrado aqui como black 50%, tá? Eu não vou colocar 100% porque eu estou usando 100% no estado de hover, para dar essa variação na hora que passar o mouse em cima. Então aqui eu tenho meu primeiro item e eu vou colocar aqui o tamanho fixo nele, né? Você pode ver que ele não está aqui fixo, né? Você pode clicar nesse botão aqui e vai habilitar as opções para deixar ele fixo. Vou deixar ele fixo para poder ter mais controle no tamanho que ele vai ter aqui final, tá? Com os paddings. E aí, próximo passo é criar um auto layout disso aqui. Então você vai apertar Shift A no seu teclado e você vai ter aí o seu botão. O próprio Figma ele vai dar esses tamanhos padrões aqui, o que eu acho interessante porque me deu um tamanho final de 40 por 40, que é bacana para a gente utilizar aí no nosso componente. Você pode colocar menor, maior, fica a seu critério, tá? Eu vou arredondar o meu componente agora, mexer aqui no radius, né, dos meus cantos, para ele ter 12, tá? Aqui nessa parte de aparência. Eu vou adicionar um preenchimento também branco, tá? E agora eu tenho meu primeiro item aqui. Para fazer as outras variações, eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar isso aqui, e aí eu vou fazer a variação agora de estado focado, tá? E eu vou fazer de um jeito que ele pode ser um pouco diferente aí da maneira como a galera faz, tá? Eu vou adicionar primeiramente um stroke azul, no caso aqui eu estou usando esse azul 500, e eu vou utilizar um drop shadow para poder fazer essa camada mais clara do meu elemento para indicar que ele está focado. Para fazer isso, eu vou deixar o X e o Y como 0, o blur vai ser 0 também, e eu preciso mexer nesse spread aqui. Você está vendo que ele não está ativo, né? Porque eu preciso definir esse elemento como clip content aqui na lateral direita. Agora, se eu voltar no drop shadow, vai estar lá a opção de spread disponível. Eu vou colocar 2 de spread, e para a cor eu vou pegar o meu azul aqui. Se você tiver esses estilos cadastrados, muito melhor, tá? Não faça como eu, que estou fazendo sem os estilos cadastrados. Mas eu vou colocar aqui meu azul então em 20%, para dar essa característica aqui. Eu estou fazendo isso porque se eu tivesse que aumentar o valor desse número aqui, isso aqui vai seguir padrão, tá? Tem outras maneiras de fazer, mas elas são mais complexas e não garante aí uma flexibilidade no nosso componente. Beleza, eu tenho então meu estado default focado, que é quando eu estou navegando aí por tabs. Agora eu vou fazer meu estado de hover, então eu vou duplicar o primeiro aqui. E eu só vou mudar o meu texto para ter um black total aqui. E o meu fio eu vou utilizar um black 10%, tá? Ou seja, um preto puro com 10% de opacidade. Agora para fazer o meu estado de ativo, eu vou fazer aqui a cor dele ficar o meu verde. E o texto eu vou mudar para branco. No meu estado ativo, eu também posso ter a situação de navegar com o teclado e ter o foco, tá? Então eu vou duplicar esse foco aqui em cima, vou mudar a cor para verde e o meu texto vai ser branco. Beleza. E a gente fecha nosso primeiro set aqui de itens, tá? Eu preciso também agora dessa opção aqui, né? Que seria o nosso more, né? O nosso truncated item, né? Então, para facilitar, eu vou duplicar tudo isso aqui, colocar aqui do lado. Eu já tenho um ícone de reticências, tá? Você pode utilizar o Material Symbols apertando Command K. Você pode pesquisar por esse plugin aqui e você vai encontrar esse ícone lá também. Como eu já tenho aqui como componente, facilita muito transformar em componente, eu só vou clicar aqui e arrastar, tá? Eu vou pegar esse ícone agora, recortar ele e eu vou selecionar tudo isso aqui, dar um Enter, né? Clica em Enter para ele selecionar esse ícone aqui. Com o botão direito eu vou clicar em Paste to Replace. Pronto, tá? Ele vai substituir em todos os lugares. Aí agora eu só vou colocar então as cores corretas. Então aqui eu preciso de um Black 60%. Aqui vai ser o Black preto puro, né? E aqui vai ser branco. Pronto, tenho aqui as minhas variações, tá? Agora a gente vai transformar isso aqui num componente. Então a gente vai selecionar todos eles. Aqui na parte superior direita, a gente vai clicar nesse drop down aqui e selecionar Create Component Set.
Agora a gente precisa cadastrar algumas propriedades. Então a primeira dela vai ser o state, ou states, né? Deixa só state mesmo. A gente precisa de uma propriedade para o tipo, né? Que seria numérico ou o truncado aqui. E a gente precisa também uma propriedade de texto para poder mudar o número. Então, vou chamar de number. Eu vou deixar como 1, porque ele vai ser o inicial mesmo. E a gente tem aqui. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar a selecionar isso aqui e atribuir essas propriedades. Então, eu vou selecionar esses dois primeiros, que eles vão ser estado default. Aqui vai ser default focused. Aqui vai ser hover. E aqui é active. E aqui vai ser active focused. Agora eu vou ter que definir o tipo, então eu vou selecionar todos da primeira coluna aqui e vou dizer que eles são number. E aqui eu vou chamar ele de more. Facilita, né? Agora eu preciso selecionar só os textos aqui da primeira coluna e atribuir aquela propriedade de texto que a gente criou antes, para eu poder personalizar esse número na hora de criar o meu componente final de paginação. E eu vou chamar isso aqui pagination page. Eu vou colocar o número 2 aqui porque eu já tenho um ali que eu fiz anteriormente, tá? Mas você coloca só pagination page, pode colocar qualquer outro nome também. Beleza. Se eu for agora nos meus assets, eu vou ter aqui pagination page 2. E eu consigo ver, ó, estado default, tipo número, e aí eu posso colocar o número que eu quiser. Beleza? Só lembrando que aqui eu coloquei um valor fixo, né, pro meu número. Então, se eu colocar 3 dígitos aqui, ou até se eu colocar 99, ele vai quebrar. Então, assim, talvez o ideal seria você aumentar o tamanho desse espaço aqui da largura para ser um pouco maior, tá? E ter uma variação com 3 dígitos, talvez. Mas eu não vou entrar nessa seara aí que vai deixar mais complexo o nosso componente. Mas, né, você pode ter aí isso em mente caso a sua paginação seja grande e você precise controlar mais números, beleza? Tá, vamos lá então. Vamos criar agora a nossa próxima etapa aqui, que seria essas opções aqui de controles, tá? Eu vou fazer a mesma coisa, então eu vou primeiro escrever aqui a primeira palavra, primeiro, né, que seria esse daqui. E aí eu vou pegar o meu asset, né, dos ícones que eu tenho aqui. Se você não tiver, por favor, use o Material Symbols. Eu vou ter aqui, eu vou pegar já todos eles para facilitar. Então eu preciso desse aqui e das setas para avançar e voltar. Beleza. Deixa eu fazer o primeiro auto layout aqui. Então eu vou colocar os dois próximos, selecionar os dois, apertar Shift A e aí eu tenho meu auto layout. Eu vou usar 10 de padding left e right, 10 padding top e bottom para ficar do mesmo tamanho dos meus outros itens aqui em cima, tá? Vou arredondar também para 12, né, de radius. E vou colocar aqui a cor black 60% para ficar parecida com o estado default que eu tenho ali em cima. Beleza. Vou deixar esses ícones aqui porque a gente pode mudar depois. Agora eu vou criar os estados, né? Então eu tenho que fazer aqui aquele foco que eu ensinei. Para facilitar, você pode vir aqui em cima, selecionar, apertar Command Option C no Mac. E aqui seleciona o seu item e aperta Command Option V, que ele vai copiar os estilos, tá? Ele não está aparecendo aqui o Drop Shadow porque eu preciso ter como Clip Content. Lembre-se disso. Beleza. Agora eu vou ter os estados Hover e Pressed também, tá? Então aqui vou duplicar de novo. Aqui na real o Hover é muito fácil, né? A gente vai adicionar... Ah, eu esqueci de adicionar aqui o fio. Então ele tem que ser um fio branco. Aqui ele já tem. Aqui vai ser um fio 10%. E o texto ele vai para black total. E eu tenho o meu hover. E aí, para esse item aqui, eu não tenho estado ativo, porque ele é um controle. Então, se eu clicar, ele não vai ficar ativo. Ele vai navegar para a página que eu quero. Então, ele
O máximo que ele pode ter é um estado pressionado, onde eu seguro o mouse em cima ali, clico e fico pressionado, ele vai exibir esse estado. Então, o meu estado pressionado eu vou colocar parecido aqui, aliás, parecido não, igual, né? O meu estado ativo do item de cima, tá? Então, eu vou pegar aqui, mudar minha cor de fundo para verde, minha cor de texto para branco, e eu tenho meu estado pressionado. Beleza. Tenho aqui meu primeiro elemento. Agora a gente vai fazer os próximos, tá? Que seria o último, né? Então eu vou selecionar todos os textos aqui e vou clicar nessa opção aqui, ó, para editar todos eles de uma vez só. Então agora eu vou escrever último e o meu ícone eu vou selecionar aqui, apertar Command C para copiar ele, e aí eu vou selecionar todos os ícones aqui, com o botão direito, Paste, Replace, e eu vou jogar com a setinha do teclado ele para a direita. É claro, eu preciso mudar as cores, né? Pronto, tem o meu outro item aqui. Agora a gente precisa do anterior e próximo. Então eu vou duplicar todos eles aqui para ser mais fácil. Esse aqui vai ser anterior. Então, da mesma maneira que eu fiz antes, eu seleciono todos os textos, clico naquele botão lá em cima do canto direito para editar todos de uma vez só. E aqui vai ser próxima. E aí para os ícones a mesma coisa. Então eu vou copiar isso aqui, selecionar todos eles, Paste, Replace. E agora eu vou mudar só as cores. Mesma coisa para o outro lado, tá? Pronto, a gente tem todos os nossos itens aqui. Agora vamos selecionar todos eles e criar um component set. Nós precisamos, da mesma maneira que a gente fez aqui em cima, algumas propriedades. Então a gente vai ter a propriedade primeira aqui como state. A gente precisa de uma propriedade de tipo também, chamar de type. A gente precisa de uma propriedade booleana para esconder o texto. Então eu vou criar aqui, ó, essa é a opção boolean e vou chamar de text, vai ser true, tá? Como valor principal. E é isso. Agora a gente vai atribuir então essas propriedades para os nossos elementos. Eu vou selecionar toda essa coluna aqui e no tipo eu vou chamar de first. Agora eu vou selecionar todos esses aqui, vou chamar no tipo aqui de last. Esse aqui vai ser previous. E esse aqui vai ser next. Agora eu vou selecionar as linhas aqui e chamar esse aqui de default. Esse aqui vai ser default focused. Esse aqui é hover. E esse último aqui, ele vai ser pressed. Show de bola. Agora deixa eu testar aqui para ver se funcionou. Ah, deixa eu chamar isso aqui de pagination controls 2. Agora sim, vamos nos assets. E eu tenho aqui, deixa eu expandir aqui. Aqui, pagination controls 2. Agora eu posso ver... Ah, esqueci de uma coisa muito importante. A gente precisa atribuir para todos os textos aquela opção booleana que a gente criou. Tá? Então a gente vai pegar aqui, selecionar esses 4 primeiros. Aí nesse item aqui, ó, Selecting Matching Layers, você clica e ele vai selecionar todos os outros. E aqui a gente vai adicionar a propriedade... Ops, não é aqui não. É aqui em aparência, desculpa. A gente vai adicionar a propriedade de texto. O que isso faz? Se eu pegar aqui no meu componente, ó, ele aparece esse toggle para eu excluir o texto. Tá? Porque às vezes você pode criar essa paginação sem seu texto, né? Só com os ícones. Fica legal também. E aí todos os estados estão aqui, né? Então, default normal, last e assim por diante. Você pode também fazer o que eu fiz aqui, de nomear esses elementos para ficar mais fácil de entender o que eles são, né? Por exemplo, aqui eu coloquei as colunas relativas, né? More e number e os estados de cada um. E aqui somente os estados de cada um, porque o próprio label aqui ele dá a entender do que ele se trata. Beleza, a gente tem todos os elementos que a gente precisa. Agora a gente vai construir essa paginação. Então eu pego aqui meu pagination page e meu pagination control. E eu vou criar aqui um auto layout dos dois para começar a criar mais coisas. Então aqui eu vou adicionar algumas páginas
E aí eu vou definir a primeira como estado ativo. Aqui vai ser o número 2, aqui o número 3. Eu vou adicionar aqui também o next, né? Então aqui o tipo eu vou colocar, aliás, previews, né? Eu vou tirar o texto e aí eu vou adicionar agora aqui o next e vou adicionar também o last. E aqui vai ter texto. E a gente tem a nossa paginação. Ah, esqueci de uma coisa. Vamos adicionar um truncated, o nosso more, né? Deixa eu colocar aqui mais um item. Eu vou deixar esse aqui na realidade como more. E aqui eu vou colocar 12. Pronto. Temos nossa paginação. Simples, fácil e claro, uma das maneiras de fazer isso. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário também com sugestões ou até outras maneiras que você usaria para criar esses componentes. Eu gosto muito de ver outras abordagens. E só lembrando, se inscreva no canal. Agora a gente tem lives, agora a gente tem mais conteúdo sendo criado. Você vai curtir me acompanhar aí nessa jornada de criação de conteúdo por vídeo que tem sido bem bacana, tá? Até a próxima. Tchau.